Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de binários. Nessa aula a gente continua a falar sobre Assembly na arquitetura x86 64 e a gente vai estudar hoje o conjunto de instruções jump. Tá? Então a gente vai ver como é que você altera o fluxo de execução de um programa usando instruções jump. Normalmente a gente já sabe, né, que as instruções em um programa elas são executadas sequencialmente. Né? Então, se a gente pegar esse exemplo que está aqui embaixo, a gente vai ter um conjunto de instruções aqui em cima, e aí eu executo essa, depois eu executo essa, depois eu executo essa, depois eu vou para essa. Então, originalmente, quer dizer, por padrão, né, as instruções elas são executadas sequencialmente, uma depois a outra, depois a outra, depois a outra. Ou seja, o valor do registrador RIP, né, ele em geral ele é acrescido, né, ele vai ser incrementado não por um, mas sim pelo tamanho da instrução anterior que foi processada. Né? Então vai ser RIP mais o tamanho da instrução anterior. Isso vai me dar o valor do próximo RIP. Né? Então, se a instrução anterior tiver 1 byte, né, então vai ser RIP mais 1. Mas se ela tiver 2 bytes, vai ser RIP mais 2. Tá? Então, normalmente, o valor do RIP ele é alterado assim. A gente soma o valor do tamanho da instrução anterior, né, da instrução atual, aliás. Da instrução que eu vou executar agora. Tá? Agora, esse modelo de execução sequencial é por padrão. Né? A gente também consegue alterar essa sequência de execução e para alterar essa sequência de execução a gente utiliza instruções de desvio, são os jumps. Tá? O jump ele é uma instrução que tem um único operando. Em geral, esse operando ele é especificado em assembly, tá? Quando a gente está programando em assembly ou no código assembly que o compilador gera, aliás, o operando do jump, ele em geral é um label. Então vamos dar uma olhada aqui nesse códigozinho aqui embaixo e entender como é que isso funciona. Então, ó, eu executei a instrução move, movendo 0 para RAX. A próxima instrução é essa instrução JMP. O operando dela é esse label aqui, .L1. Esse label aqui, ó, tá aqui, ó, .L1, eu vou executar na primeira instrução que está associada a esse label, ou seja, eu vou pular para cá. Quando eu encontro esse jump, eu pulo para essa linha de cá. Então, eu não executo, a princípio, né, eu não executo essa instrução moveQ, passo por cima dela e vou executar a instrução CMPQ. Tá? Então, isso é o jump. O processador, quando eu tenho um jump, ele vai carregar o valor do RIP, né? Ele vai carregar o valor do RIP com o endereço do label L1. Quando esse código em assembly ele for montado, né, ou quando ele for linkado, o assembler ou linker ele vai modificar esse valor do label aqui por um endereço de memória. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso fica, né, no fim das contas. Então, esse jump nada mais faz do que colocar no valor do RIP o endereço de memória para onde ele tem que se deslocar. Então, ele vai pular para esse endereço de memória. Porque é o RIP quem controla qual é a instrução que vai ser executada, qual é a próxima instrução que vai ser executada. Né? Então, quando eu executo o jump, eu simplesmente mudo o valor do RIP para o endereço correspondente ao label L1, e o meu programa simplesmente vai desviar a execução dele para o CMPQ e vai pular a execução do moveQ aqui. Tá? Então, a gente vai entender essas instruções jump. Existem dois grupos de instruções jump, né? Os jumps incondicionais, que é esse caso aqui. Né? Eu tenho um jump incondicional, não tem condição nenhuma, ele encontrou essa instrução e desvia. Eu não tenho que testar nada, eu simplesmente desvio. Tá? E a gente também tem os jumps condicionais, com as mesmas condições que a gente estudou lá na instrução set, né, que a gente viu na aula passada. Então as condições são as mesmas, né?
igual, não igual, negativo, não negativo, menor, maior igual, maior igual, igual. Então essas condições são as mesmas condições que a gente estudou no conjunto de instruções 7, que a gente também viu naquela aula inicial sobre as flags, né, o registrador de condições. Tá? Bom, o primeiro grupo de instruções jump são os jumps incondicionais. Como eu falei, eles desviam a execução do programa para o endereço de memória correspondente num primeiro momento ao label e depois também, podendo ser também em relação a esse operando, que eu vou explicar daqui a pouco. Incondicionalmente, ele não faz teste nenhum, simplesmente vai e muda o valor do RP para aquele endereço de memória e o programa passa a executar nesse novo endereço de memória. Tá? Nesse grupo de jumps incondicionais, a gente tem o jump incondicional direto e o jump incondicional indireto. O jump condicional direto é aquele que especifica um label. Tá? Então eu especifico um label e eu vou ter aqui no lugar do label, quando o binário executável final for produzido, eu vou ter um endereço de memória. Já o jump incondicional indireto é quando eu coloco o endereço de memória para onde o jump vai pular em um outro lugar, na memória, num registrador. Tá? Então esse endereço para onde o jump vai, ele não está explicitado aqui na instrução. Ele está em algum outro lugar e eu vou ter que acessar esse algum outro lugar para pegar esse endereço de memória para então pular. Por isso que é indireto. Eu acesso aonde o endereço está, pego o endereço e pulo para ele. Então eu estou fazendo um jump indireto. Tá? O jump indireto, tem dois exemplos aqui que a gente pode ver. Né? O primeiro ele está fazendo... lembrando, sempre vai ter, no caso do jump indireto, vai ter sempre um asterisco aqui antes do operando. Então nesse caso a gente tem um jump indireto com o registrador RX. O que isso aqui está significando? Isso aqui significa para mim que o endereço de memória para onde eu tenho que desviar está dentro do RX. Então eu vou pegar o endereço de memória que está dentro do RX e vou desviar para ele. Essa é a primeira condição aqui, a primeira situação. A segunda situação, o endereço de memória para onde eu vou desviar está na memória. Então eu preciso acessar essa memória para pegar esse endereço. Aonde está o endereço de memória que guarda o endereço de desvio dentro do RX. Então, essa segunda condição, eu tenho a minha memória. Minha memória está aqui, tá? Eu tenho o valor do RX e eu tenho o jump. Tá? O valor do RX, ele tem um endereço deste ponto na memória. E o jump, ele vai saltar para o endereço que está neste ponto aqui na memória. Então o RX tem o endereço de memória daqui da memória do computador, da memória principal. E o conteúdo desse endereço de memória é um endereço de memória para onde o jump vai saltar. Por isso que a gente diz que é indireto, né? Porque o jump vai saltar para o endereço que está na memória, no endereço que está no RX. Nesse caso aqui, já é o contrário, já é uma outra situação, no primeiro caso aqui, né? Nesse caso aqui, o jump, ele vai saltar para o endereço que está no RX, e não na memória. Aqui eu não tenho participação na memória, aqui o endereço de desvio está na memória, tá? Bom, e aí agora, a gente tem aqui uma tabela com todos os possíveis jumps condicionais. Repara que todos eles têm um label como operando, tá? Alguns deles têm sinônimos, que são aquele esquema de sinônimos que vocês já viram na instrução 7, né? No caso, jumps equal, o sinônimo é jumps zero, né? Jumps not equal, jumps not zero. Aí a gente tem os outros sinônimos aqui, tá? Bom, todas essas instruções aqui, elas têm a mesma funcionalidade. Elas vão desviar para o endereço correspondente ao label se a condição for satisfeita. Tá? Então aqui a condição é se igual, se diferente, né? Não igual. Né? Se o valor é negativo, se não é negativo,
se maior que com sinal, se maior ou igual com sinal, se menor com sinal, menor ou igual com sinal, se above sem sinal, se above ou equal sem sinal, se below sem sinal e se below ou equal sem sinal. As condições aqui, pessoal, são as mesmas condições da instrução 7. Então, eu não vou ficar perdendo tempo aqui falando de novo dessas condições, tá? Vocês já sabem como é que funcionam essas condições e o porquê das flags que são testadas aqui na coluna de condição de desvio. Se você ainda não sabe, volta 2 aulas, né? Sem ser a aula do conjunto de instruções 7, você vai voltar para a aula do registrador de condições, vai assistir essa aula e depois assiste a aula sobre o conjunto de registrador, sobre as instruções 7, porque nessas 2 aulas eu falo bastante sobre as condições de desvio, sobre por que estão sendo testados essas flags que estão aqui nessa coluna, tá? Então eu não vou ficar perdendo muito tempo em explicar isso tudo aqui de novo, isso aí já está nas outras aulas. A única coisa que vai mudar aqui é a ação da instrução, e a ação da instrução é desviar o fluxo de execução do programa para o endereço correspondente ao label, dado que a condição, que a gente já sabe como é que são testadas, seja verdadeira, seja obtida. Tá? Bom, uma coisa aqui que vale a pena mencionar é como que o endereço aqui do label ele é tratado, como ele é obtido, né? Como ele é formatado. Tá? Normalmente, a gente trabalha com o que a gente chama de... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, a gente chama de RIP relative, tá? Ou seja, a gente quer acessar relativo ao RIP, tá? Quando a gente trabalha com acessos à memória baseado em RIP relativo, a gente deixa o nosso código mais independente de posição onde ele é carregado, tá? Então, nesse caso, como é que funciona? Primeiro, a gente vai calcular um offset. Esse offset é o quê? Ele vai ser o endereço para onde eu quero desviar a minha execução, tá? O endereço para onde eu quero ir, menos o endereço da próxima instrução, que é o endereço do RIP. Esse offset eu vou guardar. E aí o que eu vou fazer? Quando eu quero fazer um jump para esse offset, eu vou fazer um jump para RIP mais offset. Tá? Então a gente vai ver aqui eu vou fazer um desenho aqui na memória. Tá? Então vamos supor que a minha instrução aqui, esse endereço, vamos pegar aqui, né? A minha instrução de jump, ela tá aqui. Minha instrução de jump tá aqui, tá? O RIP, ele vai estar apontando para esse endereço de memória. Vamos supor que aqui seja o endereço 100, tá? Essa instrução de jump, ela quer deslocar a execução do meu programa para o endereço 250. Então o jump quer fazer isso aqui. Tá? Pular daqui para cá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o offset, né? O offset vai ser dado pelo endereço para onde eu quero ir, 250, menos o endereço do RIP, né, para onde o RIP está apontando, que é 100. Isso aqui vai dar 150. E esse jump aqui, ele vai ser feito para onde? Para RIP mais offset. Então isso aqui é o offset. Então vai ser RIP mais offset. Se eu fizer RIP mais offset, né? O RIP é 100, mais o offset 150, esse é 250. Tá? Se eu coloco o meu processo, em qualquer lugar que eu coloco o meu processo, em qualquer posição de memória que o meu processo comece, a distância entre o RIP e o lugar para onde eu quero deslocar é sempre a mesma. Tá? É sempre a mesma. Então não importa onde eu coloque o meu binário na memória, a utilização dessa metodologia aqui de acesso à memória baseada em RIP, RIP relativo, né?
ela sempre vai funcionar. Não importa que eu mude a posição do meu binário na memória, a distância entre o heap e o endereço de memória para onde eu quero saltar é sempre a mesma. Tá? Então a gente usa essa, normalmente é utilizada essa estratégia para poder usar aqui com a instrução jump. A gente vai ver um exemplo aqui, ó. Repara no seguinte, aqui eu tenho o código em assembly, tá? Nesse lado esquerdo aqui, eu tenho meu código em assembly. O que vai rolar aqui? A gente tem dois jumps, né? A gente tem esse jump aqui e a gente tem esse outro jump aqui embaixo, tá? Esse jump é um jump incondicional, né? Ele vai pular em qualquer que seja a condição, né? Aliás, não vai pular sempre, né? Não tem condição. E ele quer vir para cá, ó, para L2, que seria esse cara aqui. Então esse jump aqui, ó, ele na verdade está fazendo isso aqui, ó. Opa. Ele vai pular para cá, tá? Então vamos olhar, esse cara aqui que está no lado direito, ele já é o assembly montado, né? Já é o object code, quando a gente lá usou o assembler para poder montar esse código em assembly, tá? Se eu olhar o lado esquerdo aqui, esse lado aqui, ó, que tem os números, isso aqui são os bytes da instrução. No fim das contas, uma instrução é só um conjunto de bytes. Se a gente olhar a instrução do jump, você vai ver duas coisas distintas aqui, tá? A primeira coisa é, o EB aqui é o opcode do jump. Essa instrução tem 2 bytes só. Então, o EB é um opcode, tá, do jump. E esse 03 é para onde você tem que pular. É o deslocamento, tá? É para onde você teoricamente teria que ir. Se você olha a instrução aqui, é JMP 8, tá vendo? Então, aqui ele tá me dizendo que eu teria que ir pro 3. Nem tem 3 aqui, tá vendo? Que é esquisito. E aqui ele tá dizendo que eu tenho que ir pro 8. Então, esse jump aqui, na verdade, ele vai fazer o seguinte. Essa instrução jump, quando for executada, vai desviar a execução pro 8. É isso que ela faz, tá? Mas por que eu tenho 3? Vamos ver, vamos analisar. Primeiro eu vou calcular o offset. O offset é dado pelo endereço do heap, quer dizer, pelo endereço para onde eu vou. No caso aqui, 8. Eu quero ir para o endereço 8. Você vai ver que é a mesma instrução, ó, teste RX, RX, ó, teste que RX, RX. Então eu quero ir para o endereço 8, menos o endereço que o heap está apontando, né? Que seria o 5. Isso é igual a 3. Então dá para ver que o que você tem aqui, codificado na instrução, é o offset. É o offset para onde você tem que ir. Então, o que ele coloca aqui, ele já calcula para você o deslocamento. Como é que ele calcula esse deslocamento? Fazendo heap mais offset. Heap mais offset, o valor do heap é 5, mais o offset, que é 3, dá 8. Então, ele já coloca aqui para você. Isso aqui tá desse jeito porque o disassembly aqui, o disassemble aqui que você usou, o programa que faz o disassembly aqui, ele foi espertinho e já sabe que isso aqui tá usando o heap relative, e aí ele foi lá e já colocou aqui do jeito certo. Quando você usa heap relative, você consegue encurtar o tamanho da instrução, né? Se você colocasse o endereço de memória na mão aqui, em vez de usar heap relative, essa instrução ficaria grandona, né? Ela teria pelo menos 64 bits, né? Que é o tamanho do endereço de memória, mais pelo menos 1 byte aqui do opcode. Então ela teria que ter 9 bytes a instrução, ao invés de 2, como está aqui. Tá? Então isso encurta bastante o tamanho da instrução. Então o disassembly lá, ele sabe que esse cara aqui está usando o heap relative, e ele já sabe que isso aqui é o offset, ele já soma com o valor do heap, tá 5 aqui, já isso dá 8, e ele já coloca aqui para você, na hora que tá lendo o código, saber que o jump aqui vai para o 8. Tá? Então aqui tá a explicação, né? Aqui é o offset, que é calculado como 8, que é para onde eu vou, menos o endereço do heap, dá 3. E esse cara aqui já calcula como
heap mais offset, que dá 8. Aqui embaixo é a mesma coisa, eu tenho um outro jump, né? Nesse caso aqui, eu tenho um jump para L3, né? Então ele está querendo saltar para L3. Então o salto do jump vai ser isso aqui, né? Ele está querendo saltar para L3 com alguma condição. Que condição é essa? É greater, né? Antes do jump eu tenho uma instrução de teste. Ele está testando RX e RX. A gente já sabe que quando a instrução de teste é utilizada, com o mesmo operando repetido 2 vezes aqui, e logo depois eu tenho uma instrução que usa essa condição, né? Por exemplo, greater aqui, a gente sabe que a gente está comparando o valor de RX em relação a 0. Então, se é greater, é querendo saber se o RX é maior que 0. Então, se o valor de RX for maior que 0, ele pula para essa instrução aqui de shift, aqui em cima, tá? Então, é isso que ele está fazendo. Se eu olhar aqui, ó, o código do jump condicional é esse aqui, tá no B aqui, tá? Então, vamos calcular o offset. O offset me diz o seguinte, olha, é o valor para onde eu quero ir, né? E para onde eu quero ir? SAR-Q, ó, o SAR-Q, tá aqui, ó. Eu quero ir para esse endereço 5 aqui. Então eu quero ir para o 5 menos o valor do heap. O heap estaria aqui, ó, em D, que é a próxima instrução a ser executada. Então menos D. Tá? Eu vou fazer essa conta em decimal mesmo, né? Então é 5 menos 13, né? Então é 5 menos 13, que vai dar menos 8. Então o offset é menos 8. Se a gente for pegar o menos 8 e representar ele em hexadecimal, primeiro eu vou pegar o menos 8 e vou representar ele em binário, né? Então, ó, menos 8, 3, 2, 1, 0. Tá? Então, esse número aqui é o menos 8. Tá? Menos 8. 3, 0, 1, 2, 3. É o menos 8. Isso. Agora, aqui, o que acontece? Esse cara aqui tem 4 bits, né? Se eu fosse representar esse número com 8 bits, então eu teria que colocar mais 4 bits 1 aqui, ó, para manter o sinal do número, né? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Transformar isso aqui para hexadecimal agora. 0, 1, 2, 3, né? Então esse cara aqui fica 8. E esse cara aqui, que é tudo 1, fica F. Então, F8. Então, menos 8 é F8. É justamente o cara que está aqui, ó, que é o offset. Tá? E o cara que está aqui, no 5, né, é o heap mais o offset. Então, esse cara aqui vai ser o heap mais o offset, que é menos 8. O heap é D, então isso aqui fica D menos 8, que é 13 menos 8, né? Que fica 5. Que é justamente o número que está aqui, ó, e para onde eu tenho que ir. Então essa instrução está pulando para cá, ó. Só que ali condicionalmente, né? Esse jump vai fazer o jump condicional, esse maior que, tá? Então sempre que você for ler o código, sabe que o valor que está aqui é um offset, mas aí o disassemble já mostra para você aqui o endereço para onde você vai desviar. Tá? Observação. Um detalhe aqui é esse código aqui no final do hatch, né, que é o retorno da função. Eu coloquei um rap hatch, tá vendo? Aparece um rap hatch aqui. A instrução rap, ela é uma instrução que é utilizada normalmente com operações de string, tá? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Mas a AMD, ela tem uma especificação que diz que você não pode alcançar, o programa não deve alcançar uma instrução hatch vindo de uma instrução jump, de desvio, tá?
Se esse jump ele for atendido, eu vou lá para essa instrução aqui, né? Se o jump for atendido, ele vem para cá. Se o jump não for atendido, ele vem para o hatch, tá? Então o que acontece? Se eu não tivesse colocado o rep aqui, eu teria alcançado uma instrução hatch vindo de um jump. E a AMD diz que isso traz ineficiências, tá? Então ele fala, a instrução rep antes da instrução hatch é um requisito da AMD, a instrução hatch não deve ser alcançada como consequência da execução de uma instrução de jump. Então é um requisito da AMD. Então a gente coloca essa instrução de rep, que é como se fosse um no operation, NOP. Então rep e hatch é a mesma coisa que só hatch, tá? Nesse caso aqui. E essa instrução ela acontece por conta de uma requisição da AMD. A AMD diz que tem que fazer assim, porque senão ele pode gerar alguns tipos de problema com relação à previsão de desvio, tá? E por fim, aqui a gente tinha um código objeto e aqui a gente tem efetivamente o programa já montado, né? E já carregado na memória. Então a gente consegue ver os endereços aqui efetivamente, né? Então agora não é mais 0, 1, 5, 8, B, D. Agora são endereços. O programa foi carregado na memória, né? Então ele foi carregado no endereço base 4004D0, né? Então aqui o 0 é... Deixa eu ver aqui uma coisa... Esse cara tem um errinho aqui. 58BD. Deixa eu só consertar aqui o slide, tá? Rapidinho. Às vezes acontece, né? Aqui é 1. Na verdade não é 1 não, peraí. Não, era 3 mesmo. Aqui estava certo. O que está errado é aqui, que é 3. Pronto. Porque essa instrução, a move aqui tem 3 bytes, né? Então isso aqui está em 0, mais 3 bytes, o próximo é 3. Tá? E aqui também, ó, 4004D3, depois 5, depois 8, depois B e depois D. Então aqui no jump você vê o endereço para onde você vai deslocar, né? É a mesma coisa, só que aqui a gente está carregando o binário no endereço base de memória, lá no endereço 4004D0, e aí todos os valores que eu tinha aqui eu somei com 4004D0. Tá? Mas o resultado aqui é o mesmo. Então, exercício 1. Responda as seguintes perguntas. Né? Então, qual é o endereço de desvio da instrução JE abaixo? Então, aqui eu tenho a instrução JE, né? Ele vai desviar para algum lugar e ele quer saber que ele tá pedindo para você colocar aqui o endereço de desvio. Para onde que ele vai desviar? Tá? B. Qual é o endereço de desvio da instrução JE abaixo? Mesma coisa, tá? Só mudaram aqui os endereços, mas é o mesmo exercício. C. Quais são os endereços das instruções JA e POP abaixo? Então ele quer saber os endereços dessa instrução e dessa instrução aqui, JA e POP. Tá? E o C, sabendo que o endereço de desvio está codificado com 4 bytes em complemento a 2, então o endereço de desvio ele está codificado como 4 bytes em complemento a 2, Little Endian, seguindo PC Relative. Diga qual é o endereço de desvio da instrução JA. Esse acento aqui saiu errado. Tá? Então, pessoal, pausa o vídeo aí, dá uma pausa no vídeo, né? Tenta responder essas perguntas e aí a gente volta para ajudar a responder, tá bom? Então dá uma pausa, tenta resolver e aí volta. Bom, então vamos lá, vamos tentar responder essas perguntas aqui, ó. A primeira ele quer saber o endereço de desvio, tá? O endereço de desvio. Bom, eu sei que o jump aqui, no caso, como ele está trabalhando, eu tô supondo, né, que ele está trabalhando com PC Relative, né? Pelo tamanho aqui da instrução jump, eu sei que esse cara aqui, esse byte aqui vai ser o opcode da instrução, e esse 02 aqui, a gente já viu que é o offset. E o offset
ele é dado pelo quê? Pelo endereço de desvio, para onde a gente está querendo ir, que eu vou chamar de x, que a gente não sabe quem é, menos o heap, o endereço do heap. E nesse momento aqui, quando eu estou executando essa instrução de jump, o heap ele tem este endereço que está aqui. Então, menos 4003 FC. Só que o offset a gente sabe que vale 0,2, né? Então, se eu calculo o x aqui, ó, x vai ser igual a 4003 FC mais 0,2, né, em hexadecimal. Então, se eu fizer a soma disso aqui, x vai ser igual, eu vou somar 2 aqui em C, né? C mais um D mais um E. Então, vai ficar 4003 FE. É o endereço de desvio, né? Então, isso aqui fica 4003 FE. Esse endereço de desvio ali. Tá? Então, respondida a letra A. A letra B, a gente vai usar a mesma estratégia, né? Eu sei que 74 é o opcode da instrução, então F4 é o offset. Então, F4 é igual o valor que eu quero desviar menos o heap, que é o 400431. 400431. Então, x vai ser igual a 400431 mais F4. Tá? Bom, então eu vou somar aqui F4 e a gente vai ter o resultado, né? Isso aqui vai dar 5, né? F mais 1, 0, mais 1 1, mais 1, 2. Então, aqui fica 2 e vai 1. 4 mais 1, 5. 0, 0, 4. Então, o endereço de desvio aqui é 40, 05, 25. Quarenta, 05, 25. 40, 05, 25. Tá? Então, vamos colocar aqui 40, 05, 25. Letra C. Quais são os endereços das instruções JA e POP abaixo? Então, ele quer os endereços, tá? Ele quer os endereços aqui da instrução. Bom, o que eu já sei, tá? Eu sei que este valor aqui, ele é o heap mais o offset. Então, 40 05 400547 é igual ao heap, que eu vou chamar de x, mais o offset. O offset, eu já sei qual é, porque está aqui, ó, 0,2. Então, x é igual... X é o heap, tá? Lembra que o x é o heap. 40,0547 menos 0,2. X é igual 40,0545. Então, o heap é esse cara aqui. 40,0545. Tá? Agora, eu quero descobrir esse endereço aqui. Tá? O de cima também. Bom, esse endereço de cima para o de baixo, eu somei 2 bytes, porque é o tamanho da instrução JA. Né? Então, para ir do de baixo para o de cima, eu tenho que subtrair 2 bytes. Então, esse cara aqui é o 40,0543.
tá? Então, pessoal, letra C aqui. Sabendo que o endereço de desvio está codificado com 4 bytes em complemento a 2 Little Engine, seguindo o PC Relative, diga qual é o endereço de desvio da instrução JA. Bom, então a gente sabe que esse cara aqui, ele tem 4 bytes, ele é PC relativo, né? Então esse aqui é o nosso offset, e ele está em Little Engine. Então o número de verdade é FF73. Tá? A gente não precisa de todos esses Fs aqui, porque basicamente isso aqui eu estou expandindo, estendendo, né, o meu número para ele ter 4 bytes. Né? Mas a gente pode basicamente pegar o 73 aqui. Se a gente for pegar o número 73, né, você vai ver o seguinte. O 73 tem 2 bytes, né? Então 1, 2, 3, 4. Aliás, 1 byte, né? 1, 2, 3, 4. Então o 7 aqui fica como? Fica 0, 1, 1, 1, esse é o 7, e o 3, 0, 0, 1, 1. Só que esse número aqui, ele não está correspondendo com o que está aqui, porque aqui tem vários 1s, tá vendo? Isso está indicando pra gente que esse cara é negativo, e aqui o número está positivo. Então eu preciso de mais um bitzinho aqui para representar esse cara efetivamente como ele é. Tá? Como um número negativo que ele é. Bom, se eu pegar esse cara agora, eu não poderia somar aqui direto, tá? Porque esse cara é negativo, né? E aí daria errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, que eu sei que é negativo, e eu vou transformar ele em positivo. Como é que eu faço isso? Eu inverto os bits, né? O que é 0 fica 1 e o que é 1 fica 0. Aqui ficaria 0, 0, né? Aqui ficaria 0, 0, mas a minha próxima etapa seria somar mais 1. Né? Então eu inverteria esse 1, ficaria 0, mas quando depois de somar mais 1, esse cara ficaria 1. Então o resultado é esse aqui. Então sempre que você tem um número negativo em complemento a 2 e você quer achar o positivo, ou vice-versa, você inverte os bits e soma 1. Tá? Então esse é o meu número equivalente positivo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou converter agora para hexadecimal. Então 4 bits aqui, 1, 2, 3, 4 bits aqui. E o resto é tudo 0, né? Porque aqui é tudo F, então na hora que eu inverti os bits, ficou tudo 0. Então não preciso nem me preocupar. Que número que vai dar aqui? Esse número aqui é 8 mais 4, 12, mais 1, 13, né? Que é D. E esse número aqui, ele vai dar 8. Então o meu offset, ele é positivo, né? Um número positivo seria equivalente a 8D, tá? Mas a gente, obviamente, também poderia... o negativo, então, vai ser menos 8D, quer dizer, né? Eu converti ele para positivo e agora eu neguei ele. Então, meu offset, ele é menos 8D. O valor que vai estar aqui é menos 8D. Tá? Pois bem, aí o que eu faço para conseguir descobrir esse número? Eu tenho que somar com o RIP. Né? O RIP está aqui. Então, vou apagar isso aqui. Opa. Vou apagar isso aqui. Menos 8D, eu já sei que é o valor que eu tenho ali. E agora eu vou somar com o RIP. Então vai ficar o RIP 4005 é D, né? Mais menos 8D. Então fica menos 8D. Então fazendo essa operação de subtração, D menos D, 0. Né? O E é 14, né? Então 14 menos 8, né? Vai dar 6. E aqui, repete, né? 5, 0, 0, 4. Então, o endereço de desvio aqui vai ser 40, 05, 60. Tá? Então, eu vou desviar para o endereço 400560.
Então toma cuidado quando você tem o offset negativo, né? Você tem que tomar esse cuidado, você não pode sair somando simplesmente aqui porque o resultado não vai dar certo, tá? Bom, vamos lá. Então aqui está o gabarito, né? Já mesma coisa que eu mostrei para vocês. E com isso, com esse exercício, a gente encerra essa aula sobre jumps, tá? A gente vai ver o jump sendo utilizado bastante em uma aula futura, onde a gente vai ver a conversão, como é que a gente implementa, na verdade, loops utilizando jumps, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente e aí vocês vão trabalhar bastante com jumps, tá bom? Bom, por hoje é só e a gente se vê de novo na próxima aula. Um abraço para todos e até lá.